Bom dia, Laine. Satisfação estar aqui com você e com o Rubens. Então, como é que vai ser essa atividade aí? O que os trabalhadores públicos estão pensando para esses 3 dias de luta, que vai ser bem duro, né? Depois da demonstração de força dos indígenas, com 6 mil pessoas na esplanada, como é que vai ser essa parada aí? Justamente, a luta dos indígenas nos inspira muito, né? Estar lá agora essa semana em Brasília. Então a gente já tem organizado mobilizações e atos e propaganda, né, conscientizando a nossa população da enorme destruição que essa PEC 32 da reforma administrativa representa, não só para os trabalhadores públicos. Importante frisar isso, ela é um ataque enorme a todos os cidadãos, né, que fazem uso do sistema público de saúde, do sistema público de educação, inclusive aqueles que não fazem, né, agora no tema da vacinação. Está cada vez mais clara a importância do SUS no nosso país. E essa semana, né, tudo indica a promessa de que vai ser votada na comissão especial da Câmara dos Deputados que está analisando esse tema. A votação ainda não tem data definida, mas a indicação é que vai acontecer no dia 16. E aí, nesse sentido, nós, junto a outros sindicatos do serviço público, aqui de Santa Catarina, mas também de todos os estados da federação, estaremos essa semana presencialmente em Brasília, realizando uma série de atividades de corpo a corpo nos aeroportos, nos espaços ali públicos, digamos assim, abordando os deputados, fazendo uma pressão. Também estaremos lá na quinta-feira num grande ato na esplanada dos ministérios, né? Levaremos uma delegação aqui de trabalhadores da UFSC e iremos em 8 pessoas. Outros sindicatos também vão levar aí, as suas delegações. Desejaríamos, né, estar em delegações muito maiores, em caravanas, mas por conta da pandemia, por questões de segurança, a gente optou por delegações menores, né, que a gente vai de avião, mas enfim. A questão é que a gente está indo com muito ímpeto, muito aguerrido, porque apesar de toda a demonstração de truculência, de força desse governo, a gente avalia que tem condições de derrubar essa PEC. Tem sido feito um trabalho de diálogo, de conscientização com a população, e apesar do governo e dos grandes, né, veículos de imprensa gastarem aí milhões de reais com uma verdadeira propaganda, né, tentando convencer o povo de que essa PEC ela vem para melhorar as condições de vida. O nosso povo não é bobo, né, então eu continuo acreditando na sabedoria, no conhecimento da nossa população, e as pesquisas indicam isso, de que existe um enorme rechaço popular a essa reforma administrativa, e é nisso que a gente se escora, né, na confiança de que esse projeto é possível de ser derrotado. E é com esse espírito que a gente está indo para lá. E o que está sendo preparado para isso, né? Seria só encontro com os deputados, aquela prática de ir até o Congresso, porque como não vai ser manifestação massiva, como é que serão as atividades? Claro, bom, na terça-feira, né, que é o dia que os deputados costumam chegar à cidade de Brasília, vai ter lá uma grande abordagem, digamos, nos aeroportos. Tem articulações também para reuniões nos gabinetes, então uma pressão, né, dentro do Congresso Nacional. Na quarta-feira nós estaremos lá na esplanada dos ministérios com atos, enfim, caminhões de som, né, panfletagens, uma atividade ali para reunir o nosso bloco, demonstrar a nossa insatisfação e a nossa força. E na quinta-feira, de fato, né, intensificar esse trabalho corpo a corpo com os parlamentares. A gente está indo também preparado para fazer uma vasta cobertura desses eventos, produzindo conteúdo para as redes sociais, conteúdo, né, que dialogue com as pessoas que estão acompanhando, que não podem estar lá conosco presencialmente, mas que vão estar aqui nas bases, aqui nas cidades, nos seus locais de trabalho, repercutindo essas ações e ganhando essa capilaridade, né, discutindo com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, a importância de derrotar essa PEC. Então é com esse intuito, né, que a gente está indo lá para Brasília. Existe aí na mídia comercial já algumas especulações de que o governo estaria retrocedendo, né, de tentar votar essa PEC. Particularmente eu acho um equívoco, penso que vão votar e que vai ser muito difícil de se vencer isso, né? Porque apesar de ter dado esse problema aí em Brasília, que caiu um pouco a popularidade, ou seja, a pauta econômica, Paulo Guedes, ela segue a todo vapor, né? Como é que vocês avaliam isso? Quer dizer, ir para lá, tentar convencer os deputados Então, essa pauta econômica, né, é curioso porque grande parte até dessa mídia, digamos, da grande mídia que é tido como progressista, quando ataca o governo, ataca pela sua incapacidade de impor essa agenda em alguns aspectos, né? No caso, inclusive, dessa reforma administrativa. Hoje, devido ao rechaço popular, como a gente não consegue fazer um contraponto, digamos,
midiático a todos os milhões de reais que o governo e os grupos de interesse, né, econômico na aprovação dessa PEC, a gente não tem essa força, mas a gente tem uma capilaridade, a gente tem conseguido dialogar e incentivar as pessoas a discutir, e já existe um certo rechaço bastante consolidado nas famílias, nas populações, e ano que vem é um ano de eleição, né, Elaine? Então os deputados, eles querem se eleger e eles têm um olfato muito apurado. Então, muitos estão percebendo que apoiar esse projeto pode significar lá na frente, no ano que vem, um sério elemento complicador aí para uma reeleição. Então a gente aposta também nisso, né? Cada um lá querendo salvar o seu próprio pescoço, né? no sentido de não votar esse projeto. A análise que a gente tem hoje é de que, se fosse votado hoje, né, não haveria votos suficientes para aprovação. Coloco isso com muita cautela para não vender um falso otimismo, porque o governo está trabalhando com toda a sua voracidade, liberando aí milhões, bilhões de reais em emendas parlamentares, verdadeiramente comprando os votos, né, dos parlamentares. Mas ainda assim a gente acredita na mobilização, no convencimento que esse projeto ele é realmente destruidor. Eu realmente quero incentivar aqui a nossa audiência, já que a gente não tem, né, essa força de fazer um contraponto midiático, mas tem a condição de estimular as pessoas a estudar esse tema. Existe um material vasto na internet, enfim, uma série de páginas, é muito fácil ter acesso a esse material, que todo mundo vai lá, dedique um tempinho essa semana, pesquise, porque é muito fácil se convencer e entender da enorme destruição que esse projeto vai causar. Porque ele significa justamente a privatização do que hoje ainda temos de público, né? É importante lembrar isso sempre, porque quem não tem salário não tem como pagar esse serviço de saúde, de educação e tal, né? Então tá bom, querido. Agradecemos aí a tua participação aqui. Boa sorte lá em Brasília e tomara que a gente consiga realmente barrar esse projeto, que não é ruim só para os trabalhadores, mas também para toda a população. É isso aí, Elaine. Muito obrigado. Agradeço aí pela oportunidade e um grande abraço a toda a audiência da Rádio Campeche.